fazer, tira o povo do Egito e eles vão passar 40 anos peregrinando pelo deserto, para que possa tomar posse daquilo que Deus havia prometido para o povo dele, que era uma terra boa, uma terra que manava leite e mel. E nós vemos, quando a gente vai lendo, vai se maravilhando com tudo aquilo que Deus faz para o seu povo, através da vida de Moisés. É linda a história. Vemos Deus atuando através das pragas do Egito, porque Deus atua daquela forma para mostrar que o poder dele estava acima do poder de qualquer deus minúsculo que os egípcios adoravam. Vemos Deus abrindo o Mar Vermelho, utilizando a vida de Moisés, um homem que entendeu o seu chamado e se posicionou para aquilo pelo qual ele havia sido separado por Deus. Então eu já quero, a título de introdução, dizer para o meu e para o teu coração nesta noite, é que é noite de Deus falar forte no nosso coração, acerca daquilo pelo qual Ele tem nos chamado. Nós não estamos aqui simplesmente para ser mais um número na igreja, mas Deus tem chamado a igreja para fazer diferença nesta terra, porque nós temos visto tantas coisas acontecendo, estamos vivendo os dias trabalhosos, dias difíceis, dias de tanto sofrimento, do pecado superabundando sobre a terra, e da graça de Deus e misericórdia de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas, sobre a vida deste povo. Mas o Senhor, nesta noite, Ele olha para mim e para você, e Ele quer de nós um posicionamento firme e fixo diante dEle, para que possamos fazer aquilo pelo qual Ele tem nos chamado. E muitas vezes ficamos tão embaraçados com as coisas dessa vida, nos embaraçamos com o trabalho, nos embaraçamos com a casa, nos embaraçamos com tantos problemas, mas nesta noite, o Deus que tira embaraço, te trouxe aqui neste lugar para te dizer, se tiver embaraçado lá, Ele vai chegar lá esta noite, para tirar o embaraço, colocar a casa em ordem, e você vai continuar adorando, glorificando e bendizendo o nome do Todo-Poderoso. Não temos tempo para perder com embaraço. Não temos tempo para perder com coisas que nos tiram do foco, porque nós temos um único objetivo, e o objetivo é morar no céu, e para morar no céu, todos os dias, temos que fazer aquilo pelo qual nós somos chamados para fazer. Moisés fez. A cada dia, ele ia fazendo aquilo pelo qual ele foi chamado para fazer. Só que quando chega um determinado momento, Deus vai falar com Moisés. O povo precisava de água. E Deus vai falar com Moisés e diz, olha Moisés, você fala com a rocha, para que a rocha possa trazer água para este povo. Só que Moisés, humano, estava tomado pelo seu próprio eu. E a Bíblia diz que ele pega a vara que Deus havia dado para ele e toca e bate 2 vezes na rocha com a vara. E Deus olha para aquela atitude de Moisés e não gosta do que vê. Porque havia algo específico que Deus queria fazer através da vida de Moisés. E Deus havia dado o direcionamento certo do que precisava ser feito. Deus não mandou Moisés bater na rocha, mas Deus havia mandado Moisés falar com a rocha, porque a rocha ali era somente uma simbologia de Jesus Cristo. E quando Moisés bate 2 vezes com a vara na rocha, Deus olha para Moisés e diz, olha, você vai até olhar a terra que eu prometi que daria para o povo, você vai até avistar de longe a bênção que eu prometi que daria, mas você não vai entrar na terra, você não vai entrar junto com o povo, porque você não fez exatamente aquilo que eu te mandei fazer. Eu não te mandei bater na rocha, eu te mandei falar com a rocha. Então a segunda verdade que eu entendo nesta noite pela revelação da palavra de Deus é que Deus é um Deus minucioso, um Deus detalhista, um Deus que se importa com cada detalhe, e Ele vai olhando para a minha vida, para a tua vida, para o meu ministério, para o teu ministério, e Ele vai nos dando a direção específica daquilo que é para ser feito, da forma como é para ser feito.
Mas às vezes a gente faz como um hino que a mocidade gosta muito de cantar. A gente larga da mão de Deus e começa a querer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. E aí nesta hora a gente vê que a coisa parece que está meio fora do lugar. Mas se nesta noite você tem tomado atitudes sem o direcionamento do Espírito Santo, nesta noite eu creio que no teu coração já há um arrependimento, porque o Espírito de Deus nesta noite nos trouxe aqui para dizer que Ele dá direção para cada situação da minha e da tua vida. Lá no trabalho Ele dá direção, lá no negócio Ele dá direção, para assinar um contrato Ele dá direção, para entrar por uma porta de emprego Ele dá direção, para exercer o teu ministério Ele dá direção. Então que nesta noite possamos entender a soberania do poder de Deus. O Espírito de Deus habita sobre as nossas vidas e Ele nos dá direção por onde Ele quer que a gente vá para alcançar a vitória. Então não vai fazendo não, pergunta para Deus. Não vai assinando não, pergunta para Deus. Não vai pegando do teu jeito não, porque tem coisa que não é para eu e você pegar. Tem coisa que é só para Deus mexer. Tem coisa que a gente não mexe. Então pergunta para Deus, porque quando nós estamos na direção dEle, Ele nos garante a vitória. Moisés entende o que Deus fala com ele naquele momento. E Moisés prepara Josué para dar continuidade ao ministério, de seguir aquele povo para tomar posse da terra que Deus havia prometido. Moisés separa Josué, trabalha, mostra para o povo que Josué era o líder escolhido para continuar o trabalho dele. Moisés morre e Josué inicia o seu ministério. E aí nós estamos lá no primeiro capítulo do livro de Josué, o qual nós estamos lendo nesta noite. E nós vemos já no primeiro capítulo do livro de Josué, Deus falando com Josué e dizendo para Josué assim: olha Josué, o jeito que eu fui com Moisés, que eu usei Moisés, que eu trabalhei na vida de Moisés, eu serei com você. Então não precisa abater a tua alma, não precisa perder o seu ânimo, porque da mesma maneira que eu usei a Moisés, eu também vou utilizar a tua vida. Então a terceira verdade que eu entendo pelo Espírito de Deus nesta noite, é que Deus tem o controle de todas as situações. Às vezes eu, Alessandra, digo: Senhor, não vou fazer, não quero fazer mais, coloca outra pessoa para fazer, e quem sabe alguém pense: olha, agora vai ficar descoberto, agora não tem quem faça, agora o negócio vai parar. Mas Deus é o dono da igreja, o dono da obra, e quando eu fico de graça, e quando eu digo que não quero, Deus já tem alguém preparado, com a vida cheia do Espírito de Deus, para fazer melhor do que eu fiz, para mostrar para mim, para eu aprender com Ele, que a obra é dEle, a igreja é dEle, Ele comprou com sangue, e Ele continua no controle. Então, se eu disser que eu não vou fazer, Deus já tem alguém preparado para fazer. Ele já tem. Então, se eu fosse você, eu valorizava bem o lugar que Deus tem me colocado para fazer. Se eu fosse você, eu cuidava bem dos talentos que Deus tem me dado e tem te dado. Porque tem alguém que está esperando só uma oportunidade para fazer aquilo que você faz. E que essa pessoa vai chegar o tempo dela. Mas se você largar, Deus põe ela no teu lugar para fazer melhor. Estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Não é tempo de ficar de mimimi, como dizem aí fora, mas é tempo de separar a vida, renunciar ao pecado, escolher Jesus todos os dias, encher o vaso do Espírito de Deus, abrir a boca e pregar para esse mundo que está caminhando a passos largos para o inferno, que Jesus vai voltar e que Ele já preparou um lugar para todo aquele que nele crê. Ele já preparou. Josué então entende o seu chamado e ele vai guiando esse povo para tomar posse da promessa. E aí Deus vai, através da vida de Josué, vai fazer um milagre semelhante como fez lá no Mar Vermelho.
Eles chegam diante do Jordão e precisam atravessar o rio Jordão para continuar até chegar na terra prometida por Deus. E quando chega diante do rio Jordão, Deus novamente abre as águas do rio para que o povo pudesse passar pelo rio. E a Bíblia diz que quando o povo vê aquilo acontecendo, o povo fica maravilhado. E aí sim o povo diz: olha, verdadeiramente Deus é na vida de Josué. Então a quarta verdade que eu entendo, se eu ainda não perdi as contas, é que talvez você esteja preocupado, entristecido, abatido, perguntando: mas ninguém reconhece meu ministério, ninguém vê o meu chamado, ninguém entende o que Deus tem comigo. Mas nesta noite eu vou dizer para você: só fica na posição que Ele te colocou e deixa Deus te usar da maneira como Ele quiser, porque o teu negócio não é com todo mundo, o teu negócio é com todo o poderoso. É Ele que tem que ver, porque é dele que vem o galardão e a tua vitória. Às vezes nos entristecemos, porque minha líder não viu, minha pastora não viu, meu pastor não viu. Eu coloquei esse copo aqui, mas ninguém viu. Eu fiz isso e ninguém viu, ninguém está vendo, eu estou fazendo. Para de se preocupar com isso, porque você não está fazendo para ninguém, você está fazendo para o Todo-Poderoso. Então, se você foi chamado para limpar, limpe, dando glória e exaltando o nome dEle, porque é dEle que virá o teu salário. Se foi chamado para adorar, adore. Se foi chamado para pregar, pregue. Para liderar, lidere. Para estar sentado, aprendendo, para chegar o tempo de ensinar. Seja aquilo que você foi chamado. Faça da melhor maneira possível, porque o Todo-Poderoso está olhando lá do céu e vai chegar a hora da oportunidade que você espera. Josué teve um tempo de preparo. Não foi de um dia para o outro, não foi de uma hora para outra, nada é de uma hora para outra. Deus faz uma promessa na minha e na tua vida, e eu costumo dizer: Deus usa alguém, fala hoje comigo, amanhã de manhã eu quero acordar com a bênção prontinha ali na minha frente para eu tomar posse. Mas entre a promessa e a vitória existe um caminho que a gente precisa percorrer, e este caminho, que é o tempo, é o momento onde Deus vai nos lapidar, vai trabalhar, vai quebrar o vaso, amassar o vaso, tirar o que não serve, vai tirar as arestas e vai nos preparando para receber aquilo que Ele tem nos dado. Então fica tranquilo, se Deus prometeu o que Deus prometeu para a tua vida, porque eu sei que todo mundo aqui tem pelo menos uma promessa de Deus. Se Deus tem promessa na tua vida, fica tranquilo se ainda não chegou. Vai visualizando espiritualmente e vai adorando, bendizendo, exaltando, fazendo o que Ele manda, porque no tempo oportuno Ele se levanta do trono, manda a bênção descer na tua casa, na minha casa, nas nossas famílias, para que possamos contemplar e adorar e bendizer ainda mais o santo nome do Senhor. O povo olha e vê, reconhece o poder de Deus através da vida de Josué. E aí o povo entende o chamado, o quanto o chamado de Josué era sério, diante de tudo que Deus queria fazer através da vida dele. E aí nós chegamos aqui no versículo 6. Chega o momento daquele povo tomar posse da terra boa, que mana leite, que mana mel, a terra boa que Deus prometeu que daria, estava ali, na frente deles. Chegou o momento de tomar posse da terra. Só que a coisa não era de qualquer jeito. Deus, como eu disse, Ele é muito detalhista. Então Deus vai falar com Josué e vai dizer para Josué exatamente, detalhadamente, como que ele deveria fazer para que o povo pudesse tomar posse daquela terra. E Deus vai dizer para Josué, e Josué vai orientar o povo, que os homens armados deveriam ir na frente do exército, atrás viriam os sacerdotes com as trombetas, depois os sacerdotes viriam a arca, depois o povo, e depois o restante dos homens armados. Olha a preocupação de Deus. A gente vai lendo a Bíblia e vai se maravilhando, como Deus cuida de cada detalhe. Quando a gente vê Salomão indo construir o templo,
a gente vê Deus se preocupando com cada detalhe de como deveria ser a construção daquele templo. Então eu paro mais uma vez para dizer para o meu e para o teu coração, é que o Deus detalhista está aqui nessa noite. E que Ele olha para a minha vida, para a tua vida, para a nossa casa, e Ele olha, e Ele se preocupa com os mínimos detalhes. Às vezes a gente vai caminhando, e a gente vai orando por as coisas grandes que a gente precisa, porque a gente acha que precisa naquela hora, mas se fosse daquela hora, Deus fazia naquela hora. Ele sabe qual é o momento exato que Ele tem que fazer, e se Ele decidir fazer. Mas às vezes a gente vai caminhando e vai deixando de prestar atenção nos detalhes que vai sendo feito, que Deus vai fazendo, nos embaraços que Ele vai tirando, nos obstáculos que Ele vai tirando, nas vitórias diárias que Deus vai nos dando, para que nós possamos chegar no objetivo que nós temos, no cumprimento da promessa. Então eu te convido hoje a tirar o olho daquilo que você tem orado incansavelmente e continue orando, mas eu te convido a olhar para os detalhes da tua vida e observar que Jesus tem passado por lá e tem trabalhado nos detalhes. Às vezes a gente olha para o filho e fica preocupado, daqui a pouco a gente vê o filho lendo o versículo da Bíblia, ouvindo perguntar sobre alguma coisa, é um detalhe. E parece algo pequeno, mas é Deus trabalhando, é Deus falando do coração dela. Ele se incomodou, ela se incomodou em se preocupar com um versículo que ele não entendeu, um hino que ouviu, alguma coisa. Às vezes é o esposo que vai entristecendo, vai cometendo atitudes e vai entristecendo, mas de repente ele chega um dia diferente, ele fala uma palavra diferente, ele faz um agrado diferente. Observe os detalhes, porque servimos a um Deus que trabalha nos detalhes. Cada detalhe das nossas vidas está no controle de Deus e debaixo da bênção de Deus. Olha os detalhes. E aí Josué vai orientar o povo e vai dizer assim: olha, vocês não vão falar, não vão gritar. A ordem de Deus é que a gente vai rodear os muros de Jericó por 7 dias. E vocês só vão gritar na hora que eu der a ordem. Enquanto eu não der, vocês vão ficar calados, não vão gritar, não vão falar, só vão obedecer, rodeando a cidade. Então eu entendo que nem todo tempo é tempo de falar. Às vezes a gente precisa calar, ficar um pouco quietinho e ouvir aquilo que o Todo-Poderoso tem para falar. Às vezes a gente fica orando e pedindo a Deus direcionamento do que é para fazer. E Deus está ali querendo falar, tentando falar, mas como a pastora Marinalva costuma dizer, tem um ruído. A gente não está conseguindo ouvir aquilo, o direcionamento que Deus quer nos dar, porque a gente não está atento, a gente está falando tanto. A alma está tão cheia de preocupação, a mente está tão cheia de tantas coisas, mas nesta noite o Espírito de Deus nos convida: pega esse fardo aí pesado, que não é para você carregar mais, e deixa diante do altar, porque Deus não tem fardo pesado para ninguém. Lança a tua preocupação diante dele, dobra teu joelho em oração, busca a face do Todo-Poderoso, porque virá a resposta de Deus para as nossas vidas. Aprenda a confiar nele, ele tem o controle de tudo. Às vezes as coisas demoram, porque a gente tem que aprender a confiar. Não é assim com a criança, não é assim com a gente. O pai entra dentro da água, o filho está lá fora. Nosso pastor falava sobre isso esses dias. E ele fala para o filho está lá fora, nunca nadou. Vê o pai ou a mãe dentro da água dizendo para ele: pula. Se o pai ou a mãe disser pula, o filho pula.
Porque ele tem a certeza que o pai ou a mãe que está dentro da água não vai deixar ele se afogar naquelas águas. Então o Todo-Poderoso, Jesus, olha para Pedro e diz para Pedro assim: vem, Pedro, vem andando sobre as águas, vem sobre as águas. Era o pai falando para Pedro. O pai estava falando para ele: filho, vem, pode vir andando sobre as águas, eu estou aqui. E a Bíblia diz que Pedro começa e ele vai andando sobre as águas. Mas tem um determinado momento que falhou ali a fé de Pedro. E aí ele começa a afundar. E na hora que ele começa a afundar, ele vê a mão de Jesus estendida e tirando ele de dentro das águas. Quem sabe o Todo-Poderoso tem te convidado para andar sobre as águas. Quem sabe o Todo-Poderoso tem te convidado para ver milagre. Quem sabe ele tem dito para você: vem por aqui, porque logo ali tem um milagre que eu preparei para você. E quem sabe você até começou a andar sobre as águas, mas de repente veio o medo, a preocupação, veio o embaraço, e de repente você se sente nessa noite como que afundando, sentindo a água gelada, sentindo frio, vendo a escuridão. Mas o Todo-Poderoso está aqui nesta noite para estender a mão dele, e você se agarra na mão do Todo-Poderoso e volta a andar sobre as águas, porque você vai ver milagre. Vai acontecer milagre hoje aqui. Não é isso que estão cantando, não é isso que o hino diz? Vai acontecer milagre. Acredite, confia, vai acontecer milagre. Eu não sei como vai ser, eu não sei de que maneira Deus vai fazer. O povo de Deus estava rodeando as muralhas de Jericó. As muralhas tinham, os estudiosos dizem que elas tinham 9 metros de altura. Penso que é isso, eu tenho 1,68 m. Pensa, 9 metros de altura, 6 metros de espessura. Pensa o que era isso. Olha que coisa, eles estavam ali rodeando aquelas muralhas, porque a bênção deles estava para dentro das muralhas. E às vezes algumas situações se erguem diante de nós, como as muralhas de Jericó. E a gente às vezes fica preocupado olhando para o tamanho da muralha, para a espessura dela, porque se o povo de Deus fizesse isso, eles perderiam o foco, ia tropeçar, ia cair, atrapalhar o colega, porque pensa, a ordem era: vamos rodear as muralhas. Essa era a ordem. Era para rodear. Se eles perdessem a direção da liderança que estava ali dizendo para onde ir, eles podiam tropeçar, cair, atrapalhar o colega. Então eles tinham que estar atentos naquilo que era para ser feito. Porque Deus, como eu disse, Ele dá a direção certinha. E às vezes a gente se embaraça porque tira o olhar do foco e vai perdendo a direção. Mas quem sabe você entrou aqui nessa noite meio sem direção. Quem sabe você entrou aqui nesta noite pedindo para Deus: Senhor, me dá a direção. Deus, nesta noite, dá a direção para a igreja dele. Ouve o que o Espírito te diz. Ele dá a direção para a igreja. Ele diz para onde ir, por onde ir, como ir. Ele vai direcionando. E quando a gente vai seguindo a direção e vai obedecendo, a gente pode ter certeza da vitória. O povo estava diante da muralha, cercando. O texto diz que eles fizeram isso no primeiro dia, no segundo dia, por 6 dias consecutivos. E chegou o 7º dia. E no 7º dia o texto diz que eles rodearam as muralhas por 7 vezes. E quando chegou na 7ª vez, aí já não era mais o tempo de calar. Aí Josué vira para o povo e diz: agora grita. Era hora de dar o grito de guerra. Era hora de gritar para anunciar: olha, estamos indo avançar. A gente vai avançar. Chegou a hora. Deus liberou. Deus disse que é agora. Vamos avançar. Ouve o meu grito de guerra espiritual. Jesus já deu a ordem. Mandou avançar. Nós vamos avançar para tomar posse da cidade. E quem sabe alguém
Ali estava meio duvidoso, mas até os inimigos não estavam duvidosos. Lembra quando os espias entram na cidade para espiar a terra? E eles vão até a casa da Raabe. Raabe, uma prostituta, recebe os espias na casa dela. Melhor lugar não tinha para eles saberem das coisas da cidade, porque era uma casa frequentada pelos homens da cidade. E então eles chegam lá, são escondidos por Raabe. Raabe faz um acordo com eles e diz: olha, eu faço um acordo com vocês. Eu não conto para os homens que vão vir, que estão aqui atrás de vocês, que vocês estão aqui. Mas eu quero uma coisa. Eu quero que quando vocês entrarem para destruir Jericó, eu quero que vocês salvem a minha família. Sabe por quê? Porque eu já ouvi a fama do Deus de vocês. Eu já ouvi o que dizem do Deus de vocês. Eu já ouvi o que ele fez sobre o Mar Vermelho. Eu já sei que quando vocês entram numa guerra, vocês entram para ganhar, porque o Deus de vocês entra na frente. Raabe não servia a esse Deus, mas só por conhecer a fama dele, ela já temia. Então olha para o teu coração nesta noite, para a tua alma, e veja, não duvide daquilo que Deus prometeu para você. Até os teus inimigos já sabem que ele vai fazer. Então prossiga na direção que ele te deu, porque tem o tempo certo para ele te entregar a vitória. Tem a hora certa. O povo só tinha que continuar obedecendo. O povo só tinha que ficar na direção que Deus deu para ficar. E aí Josué dá a ordem, grita. E aí o povo grita. As trombetas são tocadas. Quando eles ouvem a 7ª trombeta tocar, eles gritam. E quando eles gritam, aqueles muros de 9 metros de altura, 6 metros de espessura, caem pelo poder de Deus. Eu não sei qual é a altura do gigante que tem se apresentado diante de você. Eu não sei qual é o tamanho que ele tem se colocado e dito para você assim: olha, daqui você não passa. O que eu sei é que o meu Deus está aqui nesta noite, dizendo para mim e para você: fica tranquilo, acalma teu coração, eu vou abater o gigante. Ele pode ter se erguido como muralha. Ele pode parecer forte como a rocha, mas a rocha sou eu, Jesus Cristo. Ninguém tem maior poder do que aquele que comprou a tua vida e comprou com preço de sangue. As muralhas vão ao chão. E aí o texto diz que o povo sobe para tomar posse da cidade. E eu prestei atenção nesse detalhe dessa versão que eu li da Bíblia, que o versículo que está no versículo 20, que diz que o povo sobe à cidade. Porque quando nós estamos diante de um problema, às vezes a gente se sente tão lá embaixo. Alguém já falou algo assim hoje aqui, eu ouvi. Quando nós estamos diante de um obstáculo, de um gigante, de uma situação difícil, às vezes nós nos sentimos tão lá embaixo. Às vezes a autoestima vira baixa-estima. Às vezes a gente olha e fala: ai, mas olha como eu tô. Olha só o que está acontecendo, mas também. E às vezes a gente se sente sem talento, sem força, sem vigor. Mas o Espírito de Deus habita sobre as nossas vidas. E eu quero dizer nesta noite que você tem valor. Você tem valor. E você tem valor porque o Espírito de Deus habita sobre a minha e sobre a tua vida. E o valor é tão grande que não foi pago com ouro, não foi pago com prata, foi preço de sangue. Sangue vertido na cruz. Então exalta o Todo-Poderoso, porque Ele tem visto o valor em mim e em você. Às vezes o ser humano olha e não dá nada. Às vezes alguém olha e não dá nada. Às vezes o patrão olha e não dá nada. Alguém que a gente gosta olha e não dá nada. Mas aí o Todo-Poderoso nos enche com a presença dEle. Acalenta o nosso coração e nos faz andar nas alturas e conquistar coisas grandes. Para mostrar que Ele não precisa de gente grande. Ele precisa de coração disposto a adorá-lo e a bendizer o nome dEle.
isso que ele precisa. Então não se preocupa não. Você tem valor. O povo sobe para tomar posse da cidade. Então nesta noite, o Espírito de Deus me faz entender. É que não é mais tempo de ficar se sentindo por baixo, de cabeça baixa, ombro baixo. Não é tempo mais de andar, sabe, olha, parece que tudo está perdido, que tudo se acabou. É tempo de você se levantar cheio do Espírito Santo, do poder de Deus, e de você olhar para a muralha, olhar para o teu gigante e declarar para ele: o meu Deus é maior que você, o meu Deus é o Todo-Poderoso, ele te abate, ele te põe por terra, e aquilo que é meu, eu vou ter por herança, porque o meu Senhor me prometeu. Deus manda o povo entrar em Canaã e destruir tudo que tinha lá. Destruir o povo, destruir tudo. A prata, o ouro, o bronze seria levado para a casa do Senhor, mas o resto era para ser destruído. E às vezes a gente pode ler um texto desse e ficar preocupado, mas olha só um pouquinho de como era o povo cananeu, só um pouquinho. Os cananeus eram formados por vários povos, entre eles os filisteus. Eram povos extremamente idólatras, eles adoravam vários deuses, entre eles o deus Moloque, no qual eles faziam sacrifícios. Eles pegavam crianças, pais, mães, pegavam seus filhos bebês, levavam lá diante do altar na hora do culto e sacrificavam os seus filhos, porque o deus Moloque havia pedido aquela criança para ser sacrificada para ele. Eles adoravam a Baal. Baal, ele era o deus do trovão, ele era o deus da chuva, ele era o deus da terra. Ele era o deus considerado que dava fertilidade para a terra. Então, o culto deles era regado por todo tipo de atividade sexual, por todo tipo de coisas profanas, orgias, porque eles entendiam que o deus da fertilidade estava ali para ser cultuado. Então, que eles precisavam praticar aqueles atos para que acontecesse a fertilidade. Era um povo que tinha uma religião que ao invés de santificá-los, de aproximá-los das coisas boas, levava tudo aquilo que não servia. Era um povo conhecido pelas suas atitudes profanas, pela falta de moral. Então era um povo terrível, um povo que as outras nações olhavam e viam, um povo que não estava preocupado com a família, que não estava preocupado com nada. E aí Deus olha, e como Deus olhou para Sodoma e Gomorra e disse basta, Deus olha para os cananeus e diz basta, já basta. Por isso Deus manda que eles entrem na terra e que destruam os inimigos. E os cananeus nesta noite, ele representa tudo aquilo do mundo, tudo aquilo que nos afasta da santidade do nosso Deus. A gente vem para a igreja, a gente aceita Jesus, a gente reconhece o sacrifício dele na cruz, e a gente o reconhece como único e suficiente para nos salvar. Mas às vezes a gente deixa, a gente pega, porque Deus disse assim: olha, destrua tudo, e não é para pegar nada. Não é para trazer nada deles, é para ser tudo destruído. E a gente sabe que tem alguém que pegou, a Cam pegou e vai ter problema lá na frente, e trouxe problema para o povo de Deus porque pegou. E às vezes a gente está dentro da igreja, a gente veio, aceitou, está seguindo, mas às vezes tem algum cananeu que fica nos cercando, que fica ali, nos oferecendo, porque qual era a preocupação de Deus? Se o povo hebreu convivesse com os cananeus, eles seriam influenciados pela idolatria desse povo, pelo pecado desse povo. Então Deus manda exterminar, porque ele queria manter o povo dele santificado, separado, modelo para as demais nações, para que pudessem ver que havia diferença no povo que serve a Deus. E muitas vezes nas nossas vidas e no dia a dia, o mundo tem nos olhado, nos observado, e ele procura essa diferença. Mas às vezes no dia a dia vem um cananeu e começa a querer forçar a nossa porta. Vem um cananeu e começa a querer forçar a nossa janela. E eu costumo dizer que às vezes dá vontade de abrir um pouquinho a janela, às vezes dá vontade de abrir um pouquinho a porta. Vamos ver como é, deixa eu ver como é, deixa
deixa eu ver como vai ser. Mas nesta noite o Todo-Poderoso nos trouxe aqui para nos dizer: Deus mandou se afastar de todo cananeu, de todo pecado, de tudo aquilo que nos tira da presença dEle. É tempo de avançar, avançar para a santidade, avançar na comunhão, avançar naquilo que Ele tem para mim e para você. Jericó era uma cidade considerada invencível. E eu parto para finalizar a palavra. As outras nações olhavam e sabiam que era praticamente impossível de vencer Jericó. Muito bem murada, preparada, porque naquele tempo a gente sabe, as cidades elas eram muradas para evitar que outros povos viessem, como os hebreus vieram e tomassem posse da cidade. Jericó era muito bem guardada, protegida. Mas Deus havia feito uma promessa. E a promessa é que daria aquela cidade para o povo dele. E quem sabe Deus fez algumas promessas para as nossas vidas. Mas quem sabe a gente está olhando e está falando, mas aquilo é tão difícil. Vai ser tão difícil daquilo acontecer. Mas nesta noite o Senhor nos convida a fazer como o povo de Deus fez. Eles obedeceram exatamente a estratégia que Deus deu para eles. Eles rodearam a cidade, rodearam os muros e esperaram um momento certinho da 7ª trombeta tocar no 7º dia, para poder gritar e avançar. E eu creio que nesta noite é exatamente isso que o Senhor quer da minha e da tua vida. O tema que as irmãs escolheram diz que é hora de avançar. Então se imagine nesta noite no reino espiritual. Estamos para tomar posse da cidade, da bênção que o Senhor prometeu para mim e para você. E estamos ali, rodeando a cidade, esperando o Todo-Poderoso dizer: filha, filho, agora você pode avançar. E o Senhor nos reuniu aqui nesta noite para dar exatamente esta ordem. Ele nos reuniu aqui nesta noite para dizer para mim e para você: não é tempo mais de sentir medo. Não é tempo mais de ficar com medo, de se acovardar, de olhar para o gigante e achar que não vai conseguir. Não é tempo mais de olhar para as tuas deficiências, para a tua falta de habilidade em alguma coisa, porque o Espírito que capacita já foi derramado sobre a tua vida para te capacitar para aquilo que Ele tem para fazer através de você. Não é tempo mais de ficar olhando e dizendo: olha, o irmão pode até conseguir, mas para mim isso não é. Mas é tempo de ouvir a ordem do Senhor para mim e para você nesta noite. Chegou o tempo de você gritar no mundo espiritual, porque a ordem de Deus é essa: é hora de avançar, é hora de avançar, de tomar posse da cidade que Ele prometeu para você. Então, se a preocupação era com a muralha, Ele já garantiu que vai derrubar a muralha. Se o medo era do gigante, Ele já garantiu que Ele vai abater o gigante. Então, Ele já está dizendo para mim e para você: não precisa ter medo de nada. Não precisa ter medo de ameaça. Não precisa ter medo de algumas coisas que vão chegando para tentar perturbar o teu coração e tirar a paz da tua alma. Não precisa ter medo do que estão dizendo, do que vão dizer, do que vão pensar. Você só precisa continuar na minha presença, seguindo a direção que o meu Espírito tem dado para você. E a direção é essa. Começa a gritar no mundo espiritual e a declarar no mundo espiritual: eu vou tomar posse da minha promessa.
Deus me prometeu que daria, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse que nós iríamos pisar na terra. Para o povo a promessa é essa: vocês vão pisar na terra e a terra é boa, e eu estou dando para vocês. Então nesta noite, lembra das promessas que Deus fez para o teu coração, e Ele está dizendo: está chegando a hora, está chegando o tempo. Para de ter medo, prossiga, avance, é tempo da tua vitória. Quem sabe é o chamado. Quem sabe você está esperando o chamado. Quem sabe você está esperando, você tem sonhado com o seu chamado. Quem sabe Deus disse para você que você fará algo específico para Ele, e você está esperando isso acontecer. E eu quero dizer para você que na vida de algumas pessoas, o Espírito de Deus me diz que Ele já começou a dar sinais de que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas tem algumas pessoas aqui olhando para os sinais e está ficando atemorizado, está ficando assustado, porque não está entendendo os sinais de Deus. Mas o Espírito de Deus, que conhece tudo e todos, Ele diz para você: eu trabalho nos detalhes. Então não tenha medo do barulho. Não tenha medo do sopro do vento. Não tenha medo. Parece que vem tempestade. Você está ouvindo barulho, você está sentindo o cheiro do vento e você está dizendo: Senhor, parece que vem tempestade, parece que vem algo difícil. Mas o Senhor nesta noite manda te dizer: vai vir tempestade de vitória, de poder, de unção, de graça de Deus sobre as nossas vidas. Você começou a ouvir o barulho. Você já sentiu o cheiro da chuva. Sabe quando vai chover e a gente está esperando e nunca chove, o ar fica poluído e não chove, e daqui a pouco a gente vê o céu vai fechando e a gente começa a sentir o cheiro da chuva, e aí a gente fica com medo da chuva vir forte demais e ela trazer prejuízo. Mas o Senhor manda te dizer: a chuva vai vir na quantidade certa, no tempo certo, no lugar certo, vai abençoar a tua terra e a terra da tua parentela, para mostrar que Ele é Deus. Porque a bênção vem abundante, sacudida, transbordante, porque a terra era boa. Os homens eram chamados de gigante porque eles eram muito altos, mas Deus disse que era aquela terra que Ele ia dar. E às vezes Deus diz para mim e para você: é isso aqui que eu vou te dar. E quem sabe eu ou você fica dizendo: mas Senhor, isso aí como? Como pode ser? Para de se preocupar com o como e continua seguindo a direção que Ele te dá, porque a promessa vem aí. Vai acontecer milagre, sim. Vai ter milagre na tua casa, sim. Vai ter salvação de almas lá, sim. Vai ter resgate de filho, sim. Porque o Todo-Poderoso trabalha a favor daquele que nele espera, e as palmas adoram o nome do Senhor.